algo surpreendente está acontecendo em Meca. Será que isso é um sinal da volta de Jesus? A Santa Capela em Meca está testemunhando uma cena assustadora que está chocando o mundo, com milhares de pessoas fugindo em pânico do local sagrado. A própria capela parece estar sendo engolida por esse evento estranho. Mas o que esses acontecimentos misteriosos têm a ver com a humanidade como um todo? Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as últimas informações sobre o que está acontecendo no mundo em relação à capela. A Kaaba, também conhecida como a Kaaba, é uma construção de 14 metros de altura, considerada pelos muçulmanos como a casa de Deus na terra. Localizada no centro da mesquita sagrada, Al-Haram, em Meca, na Arábia Saudita, a Kaaba desempenha um papel fundamental no ritual do Hajj, a peregrinação que os muçulmanos fazem à cidade sagrada. Segundo a tradição islâmica, Abraão e seu filho Ismael foram os responsáveis pela construção original da Kaaba. Antes do Islã, a Kaaba era um santuário em tempos pré-islâmicos, reconstruída pelo clã por volta de 68 depois de Cristo. A estrutura original, simples, foi remodelada com cursos alternados de alvenaria e madeira. A porta da Kaaba foi elevada acima do nível do solo, para proteger o santuário de invasores e inundações. Maomé purificou a Kaaba dos ídolos após sua vitória em Meca, restaurando o local ao monoteísmo pregado por Abraão. A importância da Kaaba vai além do culto direto, sendo um símbolo da supremacia e unidade de Alá, fundamental para os muçulmanos como o primeiro pilar do Islã e a base de sua crença. Recentemente, a Kaaba sagrada em Meca tem sido palco de eventos perturbadores e inexplicáveis. Além das enormes tempestades que engoliram toda a estrutura, relatos indicam que uma misteriosa neblina negra envolveu o local, causando pânico entre os fiéis. Testemunhas afirmam ter ouvido vozes sussurrantes ecoando pelos corredores vazios da Kaaba à noite, enquanto outros relatam visões de figuras sombrias nas proximidades do santuário. Alguns estudiosos sugerem que esses fenômenos podem estar relacionados a antigas profecias sobre o fim dos tempos e alertam sobre a importância de refletir sobre o significado desses eventos enigmáticos. Após um terrível enxame de gafanhotos que assolou Fiqueca, uma série de eventos incomuns continuou a acontecer. Relatos perturbadores surgiram de uma escuridão misteriosa que envolveu a região, obscurecendo o céu durante o dia e causando calafrios nos moradores. Alguns afirmam ter visto sombras sinistras se movendo rapidamente pelas ruas desertas, enquanto outros mencionam uma sensação de opressão no ar, como se algo sobrenatural estivesse pairando sobre a cidade sagrada. Esses fenômenos inexplicáveis deixaram residentes e peregrinos apreensivos, levantando questões sobre o significado por trás desses eventos e como eles podem estar conectados aos sinais proféticos do fim dos tempos. Após uma série de eventos perturbadores em Mesquita, rumores sobre aparições noturnas estranhas começaram a se espalhar entre os peregrinos e os moradores locais. Relatos descrevem figuras etéreas vagando pelos corredores vazios da Kaaba nas primeiras horas da manhã, enquanto outros mencionam uma sensação de uma presença sobrenatural pairando sobre o santuário sagrado. Alguns afirmam ter ouvido sussurros misteriosos ecoando pelas antigas paredes da Kaaba, como se entidades invisíveis estivessem tentando se comunicar com os fiéis. Esses relatos geraram debates acalorados entre estudiosos e teólogos, levantando questões sobre a natureza dessas aparições e seu possível significado em relação às antigas profecias. Após uma série de eventos perturbadores em Meca, um fenômeno inexplicável chamou a atenção de estudiosos e crentes.
uma tempestade de granizo intensa atingiu a região inesperadamente. Enormes pedaços de gelo caíram do céu com força devastadora, danificando edifícios e causando pânico entre os moradores. Alguns relatos mencionam que o granizo tinha uma coloração incomum, parecendo brilhar à luz do sol, o que levantou suspeitas sobre sua origem misteriosa. Esse evento extraordinário deixou muitos questionando se esses sinais eram um aviso divino ou simplesmente uma coincidência perturbadora. Seguindo os recentes eventos perturbadores em Meca, teorias e interpretações sobre os sinais do retorno de Jesus ganharam destaque. Terremotos e inundações são considerados prenúncios deste momento crucial na fé cristã, marcando o julgamento da humanidade por seus pecados e a separação dos justos para a vida eterna ao lado de Deus. A presença desses fenômenos naturais ao redor da Caaba Sagrada levantou questões profundas sobre a relação entre esses eventos e as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. A interpretação desses sinais, como manifestações da ira divina e a iminência do retorno de Jesus, gerou debates intensos entre estudiosos e crentes, alimentando tanto a esperança quanto o medo em relação ao futuro da humanidade. Antes da chegada do Islã, a Caaba era um local de grande importância espiritual para os árabes. Segundo a tradição islâmica, o profeta Abraão e seu filho Ismael foram responsáveis pela construção original da Caaba, a pedido de Alá. Por séculos, a estrutura simples serviu como ponto de encontro para várias tribos e clãs que viajavam a Meca para adorar seus deuses. No entanto, com o passar do tempo, a Caaba foi ocupada por ídolos pagãos e se afastou do culto monoteísta originalmente estabelecido por Abraão. Foi somente após a purificação realizada pelo profeta Maomé durante sua conquista de Meca após uma série de eventos perturbadores em Meca, rumores sobre aparições noturnas estranhas começaram a se espalhar entre os peregrinos e os moradores locais. Relatos descrevem figuras etéreas vagando pelos corredores vazios da Caaba nas primeiras horas da manhã, enquanto outros mencionam uma sensação de uma presença sobrenatural pairando sobre o santuário sagrado. Alguns afirmam ter ouvido sussurros misteriosos ecoando pelas antigas paredes da Caaba, como se entidades invisíveis estivessem tentando se comunicar com os fiéis. Geraram debates acalorados entre estudiosos e teólogos, levantando questões sobre a natureza dessas aparições e seu possível significado em relação às antigas profecias. Após uma série de eventos perturbadores em Meca, um fenômeno inexplicável chamou a atenção de estudiosos e crentes. Uma tempestade de granizo intensa atingiu a região inesperadamente. Enormes pedaços de gelo caíram do céu com força devastadora, danificando edifícios e causando pânico entre os moradores. Alguns relatos mencionam que o granizo tinha uma coloração incomum, parecendo depois de Cristo, que a Caaba foi restaurada ao seu propósito original como um santuário dedicado exclusivamente ao único Deus. A Caaba, também conhecida como a Caaba, é um edifício em forma de cubo, localizado no centro da mesquita sagrada Al-Haram, em Meca, Arábia Saudita. Sua importância para os muçulmanos vai além da arquitetura física. Ela representa a unidade e centralidade de Alá nas vidas dos fiéis. A história da Caaba remonta aos tempos pré-islâmicos, quando a região era habitada por tribos que adoravam diferentes deuses. Segundo a tradição islâmica, o profeta Abraão e seu filho Ismael foram responsáveis pela reconstrução da Caaba como um local de culto exclusivo ao único Deus. Ao longo dos séculos, a estrutura passou por várias modificações para acomodar o crescente número de peregrinos que visitam Meca durante o Hajj e a Umrah. A presença da Caaba é um lembrete constante da fé e devoção dos muçulmanos em relação a Alá,
simbolizando a unidade espiritual da Ummah, comunidade muçulmana, e servindo como ponto focal para as orações diárias, voltadas para a Casa de Deus na Terra. Inscreva-se agora para mais atualizações sobre este tema. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.